galera vascaína, iniciando o vídeo para trazer mais uma notícia do Vasco, as últimas notícias do Vasco atualizada para você, torcedor vascaíno. E já vamos começar detonando esse daí, ó. O Ramon Dias, que tentou minimizar o Vasco perto do Corinthians, né? Esse treinador que teve no Vasco pediu demissão e está aí com certeza brabinho, porque o Vasco não pagou um centavo sequer para ele. Até porque o Vasco não tem direito de pagar, porque foi ele que pediu demissão do nosso clube, ele que fazia panelinha dentro do Vasco junto, né, com o Medel, né? Muitos torcedores do Vasco sabem disso. Se você não sabe, está sabendo agora. Esse treinador paneleiro que estava aí dentro do Vasco, agora causando mais polêmica aí com o Vasco. Vou trazer o vídeo aqui, né, para o torcedor vascaíno, que está repercutindo nas redes sociais. A gente vai debater aqui esse assunto. Vamos trazer novidades também sobre contratação, jogadores aí que estão saindo do Vasco. Muitas notícias nesse vídeo, porém, é claro, conto para você ficar até o final. É muito importante você se inscrever aqui no canal, porque ó, aqui é sempre de vascaíno para vascaíno. Então, se você é vascaíno de verdade, tenho certeza que você não vai passar só pelo vídeo. Você vai se inscrever e também vai deixar o seu joinha para esse vídeo chegar a mais torcedor vascaíno. Bora lá ver o que o Ramon Dias falou, que está repercutindo nas redes sociais. Bora acompanhar aí que o não vai barrar. Só não barrou, daqui a pouco eu falo. Vamos lá acompanhar primeiro, que eu tô com raiva desse treinador aí, esse ex-treinador do Vasco, Ramon Dias, que muita gente aí ficou, né? Tem canal de YouTube que chama ele de Dom Ramon. Aí, ó, toma o Dom Ramon aí, tá sempre aí, né, falando mal do Vasco nas redes sociais, desde quando chegou no Corinthians e ele deu essa entrevista aqui polêmica. Situações são iguais quando chegamos a Vasco e a Corinthians. Creo que lo de Vasco fue más dramático. Até ahí tudo más bem. Dramático, porque no jugaban en su estadio, estaba suspendido 3 fechas, no jugábamos ese estadio, y yo quería jugar en el estadio, teníamos que jugar en el estadio. Porque até ali tudo bem ele falando do Vasco, né? Até ali vai, vamos lá. Para los otros equipos es mucha más presión. En la última fecha nos salvamos, en el último minuto, porque Dios quiso que nos ayudó. É, Deus que ajudou mesmo, porque, né, a sua palavrinha lá que no Vasco não ia barrar, né, só não barrou devido aos outros clubes que ajudaram o Vasco, né? Você sabe disso. Que Serginho hizo el gol de cabeza y Santos no pudo ganar y pudimos... acá la situación es la misma, pero conseguimos más rápido el resultado. Más rápido pudimos competir. La calidad de los jugadores realmente é muito maior. A qualidade dos jogadores realmente é muito maior no Corinthians que no Vasco. Grande la de Corinthians que la de Vasco. E a nível institucional. A nível institucional, a nível de clube, é muito maior o Corinthians do que no Vasco. Olha só o que o Ramon Dias falou, que está repercutindo. Vou trazer toda a repercussão. Você, torcedor vascaíno, está revoltado aí também, né, com essa declaração que ele deu. Para que isso, né? E eu vou trazer aqui toda a repercussão, mas bora continuar falando na merda lá. O clube é muito mais grande Corinthians que Vasco. A algunos por ahí no le va a gustar lo que dije, pero bueno, la realidad es esa. Corinthians tiene un gran club, se está proyectando, por lo que hablamos con el manager y con el club, se está proyectando para ser um grande equipo, um grande clube. Ele não sabe se é um grande clube, se está planejando para ser um grande clube, ele está em dúvida ainda, né? Mas cagou pela boca. Ele calado é um poeta, né? Já não bastava lá quando ele falou mal, né, da árbitra, né? E causou muita polêmica aí dentro do Vasco com pedidos de demissão dele, assim como eu falei, né? O pedido de demissão foi dele e depois ele queria dinheiro do Vasco. Então, você nem caráter tem, né, Ramon Dias? Para ficar aí falando de instituição. Quem é você para ficar falando de uma instituição gigantesca que é o nosso clube, né, galera? Seja lá qual clube for, nenhum treinador tem o direito de desrespeitar como ele está desrespeitando o Vasco. Agora eu vou trazer aqui, né, os jornalistas debatendo aí também sobre o que o Ramon Dias falou. Vou trazer aqui, ó. Bora lá acompanhar, galera. A gente vai trazer toda a repercussão aí, né? Ramon Dias é um fazedor de média
Em termos de história e tradição, o Vasco não deve nada ao Corinthians. Bora lá ouvir. E o Ramon Dias, nesse caso, entre Vasco e Corinthians, ele claramente não sabe separar o que é de dirigente Isso e o aí. que é de clube. E ao desmerecer o Vasco, porque a declaração dele é com o legítimo intuito de desmerecer o Vasco. Isso. E pra mim é recalque puro nas palavras do Ramon Dias. Porque o Ramon Dias, o torcedor do Vasco conhece bem, quando ele passou por lá, Ramon Dias adora fazer média. Quando estava lá em São Januário, era a melhor torcida do Brasil, nunca viveu um caldeirão como aquele, a pressão. Saiu do Vasco, não, a torcida do Corinthians é diferente. Então é um fazedor de média. Fala pra ele aqui na cara dele. Não, e um grande treinador, com história, tá? Ajudou o Corinthians, já dá pra cravar, escapar do rebaixamento. Mas tem esse ponto. É muito demagogo, gosta de fazer média e tá num momento em que precisa renovar o contrato, fazer um agradinho, jogar pra quer fazer torcida, média. se aproveita disso usando o nome do seu ex-clube. E aí é o erro. Porque uma coisa é o sujeito ter opinião. Claro, ele pode ter. E é ok um cara ter opinião, um cara do futebol, achar o Corinthians maior que o Vasco. Isso aí, tudo bem, é a opinião de cada um. Eu, particularmente, em termos de história e tradição, o Vasco não deve nada ao Corinthians. Mas essa postura do Ramon Dias, pra mim, é desrespeitosa. Claro, cara. Porque é baseada em recalque, em mágoa dele com os dirigentes do Vasco, e aí ele tem o direito de ter mágoa. Ele fala que foi demitido pelo Twitter no Vasco, a diretoria diz que ele pediu demissão, ele fala que não recebeu multa. Isso aí acontece em todos os clubes. Você sai magoado com a forma que o dirigente te trata. Agora, levar isso pra questão de clube, Ramon Dias é maior do que isso. Ele não precisa ficar fazendo provocação ao Vasco, ele não precisava sentir dessa forma. Pra mim, foi muito desrespeitoso com um clube que o acolheu muito bem. É isso aí, concordo completamente, assina embaixo, né, o que o repórter falou. Até porque, senhor Ramon Dias, está fazendo média para continuar no Corinthians, para o Corinthians renovar seu contrato, né? Tá fazendo média, com certeza, e tá usando a instituição do Vasco, diminuindo a instituição do Vasco, né? Então, você tá brincando com a cara do torcedor vascaíno. Se liga, Ramon Dias, hein? Olha a declaração que você tá fazendo, já não é de hoje, né? Com dor no cotovelo, né? Com raivinha, porque o Vasco não te deve 1 centavo. Olha o que você tá falando e olha o que você tá fazendo em relação à instituição gigantesca que é o Vasco. Você tá querendo diminuir o Vasco à frente do Corinthians e você tá cagando pela boca e o torcedor do Vasco não vai deixar passar batido. Assim eu acho, né? Ó, recalque puro, meu filho. Recalque puro. Não vai receber 1 centavo e se eu fosse o Pedrinho, ia até o final para você pagar multa rescisória. Porque você que deve o Vasco. Você que pediu demissão. Então você tem que pagar multa rescisória pro Vasco. Se eu fosse o Pedrinho, ia até o final nesse processo contra você. Só para calar a sua boca devido que você tem falado da nossa instituição. Né, galera? Você deixa seu comentário aí. Vou trazer aqui também agora, né? A Jovem Pan também ali pilhado, falando, muita repercussão. Bora trazer o que eles estão falando aí sobre essa declaração do Ramon Dias. Galera, fica até o final do vídeo que tem novidades do Vascão aí. Cara, bato palma pro Mauro César pela primeira vez. Flamenguista falando certo. Usando seu papel de jornalista para... Cara, exatamente isso, cara. Descreve tudo que eu queria falar para vocês. Mauro César falou tudo que eu queria falar, ele já falou aqui. Um treinador que foi horroroso no Vasco. O Vasco só não caiu. Recebia um alto salário no Vasco. Só não caiu o Vasco para a Série B devido à ajuda de outros clubes que venceram na rodada para o Vasco continuar vivo até a última rodada. Porque aquele papinho de não vai barrar, né? Quase deu o Vasco na Série B, só não foi devido à ajuda de resultado. E o Vasco estava sendo rebaixado. O Santos lá perdeu o jogo e o Serginho fez o gol. Ou seja, o Vasco para chegar vivo, chegou vivo devido aos outros clubes que ajudaram o Vasco. Então o Mauro César está mais que certo. O Vasco foi ajudado para não ser rebaixado. Não foi nada que Ramon Dias salvou o Vasco. Portanto, que o início de trabalho dele foi horroroso. Né? O Vasco está tomando pancada aí no Campeonato Brasileiro. No final, o Bragantino escapou. Achei muito deselegante, lamentável. Poderia ter evitado isso. Realmente, poderia ter evitado, agora causou mais polêmica. E você, torcedor vascaíno, o que achou dessa declaração do Ramon Dias? Eu acho que eu tenho outra aqui, ó,
Vamos trazer aqui, galera, agora o Lucas Pedrosa. Vamos trazer toda a repercussão aqui para o torcedor vascaíno. Bora lá, vou trazer o Lucas Pedrosa. A gente já volta aí para trazer mais notícias do Vascão. Peço a galera para deixar o joinha, esse vídeo vai ser mais longo. Acompanhe até o final, bora trazer o Pedrosa. Cara, o Ramon Dias foi completamente desnecessário. Eu já trabalhei em ótimos lugares, como aqui o SBT é um ótimo lugar que eu trabalho. Não é porque eu tô aqui, é porque realmente é um ótimo lugar. Eu tenho mais de 10 anos de carreira e eu já trabalhei em péssimos lugares. Sabe quanto que eu viria a público para falar do péssimo trabalho que eu já estive lá, que já foi meu ganha-pão, que já foi meu local de trabalho, que em algum momento foi importante pra minha vida? Nunca. Eu nunca faria isso. Eu poderia ir numa resenha aqui com a Fernanda, com o Venê. É verdade. Ei, Pedrosa, como é que foi lá, mano? Pô, cara, lá realmente era muito complicado e tudo mais. Uma resenha nossa, uma resenha particular. Jamais viria a público pra pisotear, independentemente da situação, o lugar que um dia já me acolheu. Porque o Vasco foi isso pro Ramon. O Vasco acolheu o Ramon. O Vasco acolheu a família dele. O Vasco acolheu o Emiliano Dias. A família do Ramon, em vários momentos, inclusive, é uma família que também foi muito acolhida pela torcida do Vasco. Teve seu nome gritado, o nome gritado do seu filho, enfim. E pra mim, isso não é uma questão de análise de estrutura. Se ele fala pra mim assim, Pedrosa, olha, em relação à estrutura, o Corinthians tem uma estrutura de CT, uma estrutura de estádio muito melhor do que a do Vasco da Gama. Eu estaria totalmente de acordo com ele, porque isso é impossível, a gente não vai negar aqui o óbvio. Agora, a análise dele é para alfinetar, é claramente para alfinetar. Não sei se só pela saída da 777 e que deveria ser, nesse caso aí, o direcionamento dele. Quer falar mal de alguém? Fala mal da 777. É isso. Fala mal de quem te tratou da forma como foi tratado e não do Vasco da Gama. Porque o Vasco da Gama é uma instituição enorme. Agora, ele erra muito quando ele mira o canhão dele para a instituição. E aí, para mim, isso aí é completamente desnecessário, uma postura ridícula para mim, que eu jamais esperaria de um treinador como ele. Para ser muito honesto, zero necessidade. Eu já esperava, um treinador, para mim, no Vasco, não somou nada. Não somou nada o Ramon Dias, né? E tá aí, para quem ficava puxando o saco, né? Teve lá, né, a situação de possível volta do Ramon Dias, pelo amor de Deus, né, galera? Tá vendo aí agora que o ex-presidente do clube entregou o futebol do Vasco na mão dessa empresa falida que está sendo investigada aí nos Estados Unidos, que coloca todo mundo na cadeia. Essas pessoas que estão aí por trás dessa venda do Vasco, né? Então agora é esse treinadorzinho aí, né, que tá lá no Corinthians, querendo renovar seu contrato, tentando diminuir o Vasco. Quem é você, Ramon Dias? Use o espaço no nosso comentário, torcedor vascaíno, para detonar esse treinador, Ramon Dias, né, que falou da nossa instituição. Quero que você bombardeie aqui nos comentários o Ramon Dias. Galera, bora lá deixar o seu comentário aí contra esse treinador sujo que falou, cagou pela boca para falar da nossa instituição. Ó, diz aí, Fábio Carrilli seria uma boa opção para o Vasco como treinador para 2025? Já deixa a pergunta para o torcedor vascaíno. Quero que você bombardeie aqui o Ramon Dias no comentário. E aí, Fábio Carrilli, galera, o que vocês acham aí? Seria uma opção de treinador para a temporada 2025? A gente sabe, né, que já bateu no teto ali pro Paiva. Provavelmente ele não deve ser o treinador do Vasco, ficar à frente, né, como treinador do Vasco para a temporada 2025. Provavelmente ou ele volta para a base ou ele fica na comissão técnica do Vasco, né? Mas a gente sabe aí que o Vasco está buscando um treinador no mercado. O Pedrinho, principalmente, né, tá esperando o campeonato terminar para decidir o nome de um treinador. Então, Fábio Carrilli seria uma boa opção. Use o espaço no nosso comentário aí, deixa a sua opinião. Bora para a próxima notícia aqui. Agora eu vou trazer, faltou ele, né? O Rica Perrone também falando ali, agora não sobre o Ramon Dias, mas falando sobre o Pedrinho, galera. O que o torcedor tem que fazer agora para ter paciência e ver o que o Pedrinho vai fazer em relação a 2025, planejamento do Vasco. E o Rica Perrone mandou esse recado aí para a torcida vascaína que a gente vai acompanhar aqui agora. Vocês estão pedindo para um clube quebrado, destruído, arrasado, sem um centavo, que perdeu o seu investidor no meio do caminho do processo de investimento. Vocês estão pedindo para esse cara assumir o clube, tirar o investidor, ganhar na justiça, achar outro, colocar outro e organizar as contas e o futebol do clube. Cara, como é que vocês acham que isso vai acontecer em menos de 3, 4 anos? Não tem como. Ou vocês confiam, como o Flamengo fez com Bandeira de Melo, ou vocês vão atrapalhar o Vasco. Não tem milagre para daqui 6 meses. Não tem milagre para daqui 1 ano. Isso é matemática, cara. Entendeu? Você tá falido, você tá sem emprego, você tá endividado, sua casa tá caindo aos pedaços, tua mulher te largou. Essa é a situação do Vasco, irmão. O Vasco não tem nada funcionando, nada.
Tudo no Vasco o Pedrinho pegou fudido. E agora ele pegou fudido e sem o investimento, que era previsto. Então agora ele tem que fazer tudo de novo, ganhar na justiça, arrumar um investidor para recomeçar o projeto. O Pedrinho é um cara que todo mundo sabe que é bom caráter. Todo mundo sabe que é um cara do caralho. Não vai roubar o Vasco. Então, pô, pela primeira vez, não primeira, mas as raras vezes nós temos um cara lá que a gente não tem desconfiança. Então, deixa ele fazer. Vamos apoiar, vamos ajudar. Vai demorar uns anos? Vai demorar uns anos. É óbvio que vai demorar. Só que se você não tiver paciência, você vai fazer o Pedrinho amanhã comprar outro jogador que ele não pode pagar para enfiar na meio do elenco do Vasco, fuder, aumentar a dívida, voltar para estaca zero e daqui 2 anos, mesmo que você ganhe um campeonatinho carioca e fique feliz, o Vasco não sai do lugar. E você vai ficar os próximos 30 anos andando em círculo. Esse é o momento de quebrar o Vasco, de zerar o Vasco. Para tudo, que é o que o Pedrinho tá fazendo, para tudo do Vasco. Daqui, eu quero a dívida. Ah, eu não posso ter jogador ano que vem. Foda-se, eu não vou ter. Eu vou arrumar a dívida. Eu vou corrigir os problemas do Vasco. Eu vou organizar os problemas do Vasco. Então o Pedrinho tem que ser escroto na hora de falar e começar a jogar verdades na cara do vascaíno. Ó, fuderam isso aqui. Não adianta falar, veja. Não tem veja. Fuderam o seu clube nos últimos 30, 40 anos. Fuderam o Vasco. Então é o seguinte, aí entrou uma SAF que fudeu mais ainda ao invés de ajudar. Então, gente, eu não tenho condição de chegar para vocês e assumir para vocês que eu vou corrigir os problemas em 6 meses. Se eu fizer isso, eu sou um charlatão mentiroso. O único mal disso, né, é saber que a chapa do Pedrinho, né, a Sempre Vasco, estava apoiando a venda do Vasco. Ou seja, ele foi até convidado pela 777, né, para ficar lá dentro do Vasco. Então, né, o Pedrinho já entrou sabendo, claro, com a responsabilidade, já sabendo que tinha, né, muita coisa de errado nessa venda do Vasco, que até hoje não foi divulgado o contrato devido, né, que está na justiça, né? Então a gente sabe ali também que tem um intuito, né, também do Pedrinho, como ele já disse, o Vasco está endividado, já deixou bem claro na entrevista, devendo mais de 1 bilhão, a dívida do Vasco aumentou, né, seu ex-presidente do clube? Aumentou a dívida do Vasco e agora o Vasco aí passando pela situação mais tenebrosa, né, sem investidor, como o Pedrinho disse que está pronto para vender o Vasco. Eu vou deixar minha opinião, vou aguardar aí o que vai acontecer para 2025, o torcedor também, porque a gente está mesmo preocupado com tudo que vem acontecendo no Vasco devido, né, ao que aconteceu no passado, né, o que muitos apoiaram foi a venda do Vasco para essa empresa 71 caloteira que entrou para destruir o Vasco e as pessoas, né, que se aproveitaram dessa venda do Vasco tem que ser punidas. Beleza, galera? Essa é a minha opinião. Usa o espaço no nosso comentário para deixar a sua também, que é muito importante. E vamos trazer aqui, ó, mais vídeo para o torcedor vascaíno. Esse vídeo vai ser longo mesmo. Vai ser longo. Vou trazer aqui agora o VP jurídico do Vasco, falando sobre o contrato da 777, né? Por que não foi visto que essa empresa, galera, ela era falida? Vou trazer aqui o VP jurídico do Vasco explicando para o torcedor vascaíno. Fato que aconteceu em meados de julho desse ano, a gente teve conhecimento de um documento, um balanço da 777, datado de setembro de 22, tá? Ou seja, esse balanço é justamente no mês de concretização do negócio, tá? E esse balanço ele é bastante sintomático. Nesse balanço consta expressamente que o prejuízo operacional da 777 em setembro de 22 era de mais de R$1 bilhão. Tá? Fora isso, está nesse balanço também que a 777 tinha em dívidas valores superiores aos ativos somados. Ou seja, em setembro de 22, a 777 estava quebrada. Mas esse documento, acredito eu, não foi revelado ou não foi encontrado na época da concretização do negócio. Por quê? Ninguém viu esse documento? Porra, ninguém teve o cuidado de pedir o balanço daquele mês? Cadê a empresa que foi contratada? Justamente para fazer a due diligence da 777. Não viu? Foi remunerada para isso, ela não viu? Pior, no relatório que essa empresa apresentou, consta uma frase que diz o seguinte: maiores informações sobre a situação financeira da 777 não foram encontradas em buscas online. Ou seja, pelo que eu entendi, essa empresa que foi contratada fez buscas no Google acerca da situação financeira da 777. Que trabalho é esse? Que due diligence é essa? Mas não só isso.
essa mesma empresa, e para mim existe aí uma falha gravíssima de procedimento, esta mesma empresa que foi contratada para fazer a due diligence da 777 é a mesma empresa que, em caso de venda para a 777, receberia uma comissão. Para mim, existe nitidamente aqui um conflito. Isso é um erro grave de procedimento. Enfim, todas essas questões estão sendo investigadas pelo Conselho Deliberativo do clube, que é quem tem competência para tal. É isso aí, está sendo investigado e vai achar muita coisa. Galera, no começo de 2025 a gente vai saber de muita coisa. Essa investigação aí dentro do Vasco está acontecendo, né? Está acontecendo. E também a investigação nos Estados Unidos, né? Contra a CAP, contra a 71, está acontecendo também. Olha, vocês que se tiraram, como o torcedor sabe, né? Aquele papo reto para o torcedor, aproveitaram muito dessa venda do Vasco aí. O torcedor sabe disso, né? Não posso falar nomes aqui, senão vou ser processado, né? Mas não tô nem aí. O que acontece é, se vocês fizeram alguma coisa contra a instituição do Vasco nessa venda, vocês têm que ser penalizados, responsabilizados e criminalmente presos. E tem que ser tudo aos pratos limpos para ficar para o torcedor vascaíno ver quem são os realmente culpados pela essa venda do Vasco. Teve muita gente que apoiou. Graças a Deus, eu tenho minha consciência limpa, que eu nunca apoiei essa venda do Vasco. Graças a Deus. 7-1, né? Sai pra lá essa empresa aí. Galera, quer sair? O zagueiro Léo tem propostas de clubes do Brasil e da Europa e quer deixar o Vasco no fim da temporada. O Léo, galera, já não tem jeito mesmo, né? Até psicologicamente também não tem mais como ele ficar dentro do Vasco. Ele vai sair, tem apoio total da torcida, né? Que quer também que ele saia. Então já deu, né, Léo? O Léo vai partir aí para a Europa. Se for para a Europa, ó, tá bom pra caramba. Porque o futebol que você jogou no Vasco, você ir para a Europa, dou parabéns pro seu empresário, né? Parabéns mesmo, porque o seu empresário é muito bom para você jogar na Europa. O nível que você jogou no Vasco, se você ir para a Europa, meu filho, tá ótimo para você, né? Tá, vai ser feliz lá para a Europa, né, galera? Então vamos lá. Hoje surgiu o boato, hoje não, né? Ontem surgiu o boato que o Vasco estaria interessado no atacante Aleph Manga. Pelo amor de Deus, né? Essa é a realidade do Vasco para 2025, contratação como essa. Aleph Manga, 72% da votação dos torcedores do Vasco rejeitando a vinda do jogador. Pelo amor de Deus, Aleph Manga, cara, ele até deu uma entrevista aí falando, né, que gostou, que o Vasco, né, mostrou interesse nele. Mas quero deixar aqui para o torcedor vascaíno usar o espaço no nosso comentário para deixar a sua opinião. O que vocês acham, galera, de Aleph Manga vestir a camisa do Vasco? Acham um bom reforço? Jogador que ficou um ano parado aí, né, devido lá, né, negócio de manipulação aí, negócio de casa de aposta. Então, e aí, galera, o que vocês acham de se Aleph Manga vestir a camisa do Vasco? Para mim, ó, sei lá, cara, se é para contratar um jogador desse, eu vou deixar a minha opinião, que era de vocês. Se é para contratar Aleph Manga, deixa o moleque da base lá. O Vasco não tá sem dinheiro? Pega o moleque da base e coloca lá. Bota o GB, bota... Poxa, tem um monte de molequeira da base boa aí, cara. Bota a molequeira da base, a oportunidade, para de contratar refúgio, que isso não vai resolver. Vai trazer mais dívida para o clube, mais salário para pagar. Não quer enxugar a folha salarial? Então vai lá, enxuga e bota a molequeira da base aí. Essa é a minha opinião. Galera, vamos lá. Sobre a negociação que o Vasco está aí com os gregos, né? Segundo aí o site Analisa Vasco, né? A página diz que o projeto pode trazer do Gaspar para o Vasco. Após a crise com a 777, a 71, né? O grupo aí, né, grego, vai estar iniciando e está avançando para comprar a SAF do Vasco. Todo o embrólio da SAF do Vasco, da venda do Vasco, a gente vai acompanhar isso tudo de perto. Por isso que eu falo para o torcedor vascaíno se inscrever no canal, acompanhando. Olha só, esse vídeo parece uma live, cara. Tá parecendo uma live esse vídeo, de tantas notícias que a gente trouxe no vídeo só hoje para o torcedor vascaíno. Estou quase meia hora falando aqui para o torcedor. E se você está aqui até agora, galera, muito obrigado mesmo. Se você chegou até o final desse vídeo, olha, tem que te agradecer de verdade, de coração, que o torcedor vascaíno está acompanhando demais meu humilde trabalho aqui no YouTube. Só tem crescido aqui o canal.
Tô quase chegando aos 70 mil. Bora lá me ajudar, galera, chegar aos 70 mil inscritos. Tá pertinho. Falta ali mais ou menos uns 500 inscritos para me chegar. Você vai me ajudar? Então bora lá me ajudar. Compartilha esse vídeo aí e vamos trazer, atualizar o torcedor vascaíno, o dia a dia de tudo que acontece no nosso Vascão, beleza? Manda aquele papo aqui pro Ramon Dias, que tenho certeza que você tá revoltado com ele. Use o espaço no nosso comentário, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Em breve eu trago mais notícias atualizadas do nosso Vascão, aqui no canal Vascão Gigantes do Rio. Tamo junto, galera. Esperamos por dia melhores no nosso Vascão. Valeu, até o próximo vídeo. Fique com Deus.